O que é a voz ativa? A voz ativa é quando eu tenho um sujeito, um verbo e um objeto, ok? Em inglês, nós temos a frase, ela é totalmente montada numa ordem que é sempre aquela ordem, não vai mudar aquela ordem, tá? Assim como é bem diferente do português. No português, eu costumo dar o exemplo de uma carta. Eu enviei uma carta a ela. Imaginem, eu enviei. Eu é o sujeito. Enviei é o meu verbo. Então, eu tenho aí, eu enviei o quê? Uma carta. A quem? A ela. Na ordem, fica eu enviei uma carta a ela. Eu é o sujeito, o enviei é o meu verbo. Qual a transitividade desse verbo? Ele é transitivo direto e indireto. Eu tenho aí uma carta, que é o meu objeto direto, e eu tenho a ela, que é o meu objeto indireto, ok? Então, em inglês, sempre vai vir nessa ordem. Sujeito, o verbo e os objetos, tá bom? Sujeito, predicado, sempre nessa ordem. Em português, essa frase, eu enviei uma carta a ela, a gente pode dizer de outras formas. Como, por exemplo, eu a ela uma carta enviei. Ou eu a ela enviei uma carta. Ou então, a ela enviei eu uma carta. Ok? Ou até sem o eu, né? Em inglês nós não podemos omitir o sujeito. Então, não existe sujeito oculto, tá? Não tem isso. Porque ele sempre tem que estar exposto, explícito lá na nossa frase. Então, para isso, a gente tem que ter toda essa regra de começar com o sujeito, depois o verbo e depois o objeto. Agora, eu coloquei uma observaçãozinha aqui para vocês, que esse verbo ele tem que ser um VTD. O que é um VTD? É um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo? É aquele que vai ter um complemento aí na frase. Pode ser que ele tenha um complemento numa frase e que ele não tenha complemento na outra. Tá? Na frase que ele tem o complemento, ele é transitivo. Na que ele não tem, ele é intransitivo. Ok? Vamos já ver um exemplo disso. Nessas 4 frases que eu coloquei aí para vocês. E o que é um verbo transitivo? Direto. O verbo transitivo direto é quando o meu objeto, a pergunta daquele verbo, né, o complemento daquele verbo, ele não tem preposição. O que são as preposições? Aquelas que a gente já viu, né? Dentre elas, as mais famosas, in, on, at. Ok? Lembrando que tem muitas outras. E quando nós temos um verbo transitivo, nós precisamos verificar se ele tem um objeto direto. Se tiver um objeto indireto, ok. Não tenho como fazer a voz passiva desse objeto indireto, mas eu tenho como fazer a voz passiva do objeto direto. Como nesse exemplo, eu enviei uma carta a ela, tá? Esse uma carta a gente pode colocar na frente, falando uma carta foi enviada a ela por mim, tá? Esse a ela vai ser só o nosso objeto indireto, não vai ter função de sujeito na nova frase, que no caso é a voz passiva, ok? Mas então vamos lá. Esse verbo tem que ser transitivo e tem que ser direto. Ele tem que ter um complemento, uma pergunta que responda ao verbo, e essa pergunta que responde ao verbo, né, essa resposta do verbo, ela não pode possuir preposição. Porque se possuir preposição, aí fica um verbo transitivo indireto. Eu coloquei 4 frases aí diferentes para a gente analisar os verbos, ok? Então eu tenho aí, he is traveling since last month. Como que eu sei que essa frase está na voz ativa? Todas aí estão na voz ativa, tá? Mas como que eu sei que ela pode ser colocada na minha voz passiva? Eu só posso colocar na voz passiva aquelas frases ativas que têm o VTD. Então, se não tiver VTD, ela não tem voz passiva, ela é somente ativa. Então, vamos lá. He is traveling since last month. Ele está viajando desde o mês passado. Ele está viajando. Tenho aí o verbo, viajando. Para onde que ele está viajando? Se eu falasse, por exemplo, he's traveling to Miami since last month. Esse to Miami, esse to não é uma preposição? Então, ele já seria, o to Miami seria um objeto indireto. Então, traveling não seria aí um VTD, seria um VTI. Mas aí eu não tenho complemento. Ah, mas eu tenho since last month. Ok, esse since last month é um complemento adverbial de tempo, tá? Desde quando que ele está viajando. Ele não está me respondendo o viajar. Viajar para onde? Ele está falando desde quando? Há quanto tempo que ele está viajando? É um complemento adverbial, tá bom?
Então, nós temos aí he is traveling, ele está viajando. E eu não dou informações sobre essa viagem, sobre esse ato de viajar. Então, como eu não dou informações, esse verbo não tem um complemento, tá? Ele não tem um objeto, então ele é um verbo intransitivo. Eu posso formar uma frase passiva de uma frase ativa com verbo intransitivo? Não posso, só se for um verbo transitivo direto, ok? A próxima frase. They will be at the cinema. Eu tenho aí will be, tá, gente? Está no futuro, então eles estarão no cinema. Eu tenho aí uma preposição at, só que vamos falar do verbo primeiramente. O verbo to be, quando eu falo que to be, eles estarão onde? Ou então they will be, se fosse, por exemplo, they will be friends. Eles serão o quê? Amigos. Então, quando eu falo de ser, estar, permanecer, ficar, assim como em português, eu vou ter um verbo de ligação, tá bom? Então, eu posso transformar uma voz ativa com verbo de ligação em voz passiva? Não posso, tá? Porque nem tem sentido. Depois a gente vai tentar colocar essas 4 frases, tá bom? A próxima. We looked at them. Nós olhamos para eles. We looked, nós olhamos. Nós olhamos para quem? Para eles. Olha o complemento aí. Só que nós temos aí at, tá? At, que é uma preposição. Então, isso faz com que o meu verbo, ele seja um verbo que tem um complemento, sim. Ele é transitivo. Só que ele é transitivo indireto, por causa da minha preposição. Tá bom? Gente, se isso é chatinho no português, é chatinho no inglês também, tá? Mas é normal, a gente tem que aprender, né? Então, quando eu tenho aí outra frase. She ate 4 pieces of cake. Então, ela comeu. O que que ela comeu? 4 pedaços de bolo. O que que ela comeu? 4 pedaços de bolo. Teve um complemento? Comeu o quê? 4 pedaços de bolo. Teve. Então, esse verbo ele está sendo transitivo. Esse complemento teve preposição? Não. Eu disse 4 pedaços de bolo. Foi o que ela comeu. Então, se não tem preposição, eu tenho aí sim o meu VTD. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, tá bom? Agora, vamos observar desde a primeira frase de que ele está viajando, para a gente tentar colocar na voz passiva, em português mesmo. Ele está viajando desde o mês passado. Então, quando eu coloco desde o mês passado, ele está viajando. Desde o mês passado, ele está sendo viajado? Tá vendo? Não tem sentido. Eles estarão no cinema. No cinema, eles estarão. Continua a mesma coisa, é o mesmo sentido, só invertir, né? Eu falo, é the cinema, vírgula. They will be there. Eu inverto e coloco um outro sentido, porque tem que ter todas essas funções na frase, tá? Mas não tem como eu colocar isso na voz passiva. A próxima, nós olhamos para eles. Aí eu vou colocar, eles foram olhados por nós. Mais ou menos isso. Em português até que dá, né? Só que em inglês não vai caber, tá? Por causa da nossa preposição. E a última, ela comeu 4 pedaços de bolo. 4 pedaços de bolo foram comidos por ela. Olha que lindo, deu certinho. O que tem os 4 pedaços de bolo? Eles foram comidos por quem? Por ela. Então, nós temos aí agora a estrutura da nossa voz passiva, tá bom? Lembrando que o objeto da voz ativa é o sujeito da voz passiva e o sujeito da voz ativa, ele é o meu agente da passiva. Como que isso acontece? Vamos voltar aqui no slide anterior. Nós temos aqui she, que é o meu sujeito. Quem foi que comeu? Ela é o sujeito. Ela comeu o quê? Ela comeu 4 pedaços de bolo. Então, 4 pedaços de bolo está sendo o meu objeto. Só que quando eu vou falar da passiva, 4 pedaços de bolo é mais importante do que ela. Quando eu digo ela comeu 4 pedaços de bolo, eu estou falando do quê? Dela. Mas quando eu falo que 4 pedaços de bolo foram comidos por ela, o que me importa mais são os 4 pedaços de bolo. Então, em vez de ser objeto, isso aqui vai ser o meu sujeito. Lá na minha voz,
é o pontinho do J. Lá na minha voz passiva, tá bom? E esse she, que era o meu sujeito, ele vai acabar se tornando a pessoa que fez, certo? Quem foi que comeu o bolo? Os 4 pedaços de bolo foram comidos por ela. Então, ele vai ser o meu agente da passiva, ok?